Boa noite, obrigado. Presidente desta Casa de Leis, em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, público que acompanha presencialmente e público que também acompanha online ou depois até na gravação. Muita gente assiste na gravação depois, eu inclusive. Nós estamos aqui hoje por convite da Câmara de Vereadores falando novamente sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Farei uma fala mais curta do que a última vez que aqui estive e bastante diferente também. Relatarei 2 casos que narrei dia desses, numa das crônicas que tenho escrito em parceria com a imprensa local, e logo depois farei pedidos aqui, ao final. Pedidos para os pais, para crianças e adolescentes, para os senhoras e senhores vereadores aqui presentes também. Certa vez estava numa escola municipal, de outro município que não União da Vitória, atendo municípios do entorno e atendo convites também de municípios mais distantes, fazendo abordagem com crianças pequenininhas, crianças de 5, 6, 7, 8 até 9 anos, naquela oportunidade. E claro que quando nós comparecemos à fala, à manifestação pública com crianças de 5 a 9 anos, não é igual à manifestação com crianças de 12 a 14 ou de 14 a 18 anos, enfim. São falas diferentes, adaptadas ao público que assiste, com cuidados pedagógicos, de natureza psicológica, inclusive porque são temas sensíveis, enfim. É uma fala multidisciplinar. Aquilo que eu manifesto ali como juiz de direito, na presença daquelas alunas e alunos, é feito com muito cuidado e com muito respeito, inclusive a sua condição peculiar de ser em desenvolvimento e as idades daquelas e daqueles que ali estão. E ao fazer aquela fala, falando rapidamente sobre bullying, o que é exatamente bullying ou não, isso quase toda criança tem já uma boa noção desde pequenininha, falando um pouquinho sobre algumas outras espécies de violência, como a violência física, né, aquela briga ali na porta da escola, ou maus tratos que uma criança possa sofrer físico do pai, e isso quase toda criança tem uma ótima percepção do que se trata. Falando um pouquinho também sobre a violência psicológica, e aí nós já entramos numa zona um pouco mais nebulosa, porque muita gente tem dúvida até que ponto ou o que pode caracterizar a violência psicológica, que é o desrespeito, a humilhação, a atribuição de uma função não condizente com a idade, por exemplo, de uma criança ou um adolescente, a alienação parental, que é falar mal do pai para a mãe e vice-versa, na frente dos filhos. Enfim, uma série de violências de natureza psicológica que pode, inclusive, aparecer no bullying, como xingamento, inventar apelidos. Então, a criança tem um pouco de noção, em que pese seja uma zona mais cinzenta. E falamos sempre também, nessas oportunidades, sobre a violência sexual. E aí, com muito cuidado, explicando que a violência sexual já é o toque, que independe de um ato sexual, que a violência sexual, muitas vezes, ela prescinde até mesmo do toque, porque pode ser mostrar uma conduta inadequada por meio de um celular, por exemplo, de uma imagem, ou a questão de tirar a roupa na presença da criança, tomar banho junto, enfim, uma série de situações que caracterizam violência sexual. Uma reportagem ontem numa rede de televisão mostrou o assédio e a violência sexual praticada em transporte público, salvo engano, não só no Brasil, que em outro país, que muitas vezes se caracteriza à distância, inclusive. Então, é importante que as pessoas saibam que a violência sexual nem sempre ela tem o contato físico e prescinde também da relação sexual. E, ao terminar, eu sempre oferto a possibilidade de falar reservadamente. Quem já acompanhou alguma de nossas falas sabe que é muito raro, e quem faz falas públicas também, é muito raro não aparecer uma turminha ali para falar, seja com o juiz, com o vereador, com o professor, com quem faz uma fala diferente publicamente. Nessa escola me chamou a atenção porque formou uma fila bastante grande. Por primeiro, uma menina, 7 anos de idade, e eu já rapidamente fui até a sala reservada pela direção da escola. Ela entrou primeiro, e enquanto ela se sentava na cadeira da sala da direção, antes de terminar de se sentar, falou: juiz, eu sou vítima de abuso sexual. Utilizou exatamente esta frase. E eu, antes ainda também de me dirigir a ela, ela já emendou, e foram várias vezes. E daí ela foi contando mais detalhes, sequer tinha falado o nome ainda. E aí vem uma primeira observação, isso pode acontecer com qualquer pessoa presente aqui nesse recinto ou que está assistindo de casa. É quando tem uma fala, manifestação livre, de natureza voluntária, primeiro aguardar que essa fala siga adiante.
Ela não vai interromper ali, no caso, eu não conhecia ela, não ia interromper naquele momento para perguntar o nome, que série ela estava. Eu vou fazer isso quando tiver uma entrada mais tímida, por exemplo, de uma criança ali na minha frente que escolheu vir falar comigo, mas está com receio de contar o que aconteceu. Uma outra observação bem importante, qualquer um de nós pode, e mais de uma vez ao longo da vida, passar por isso. Anotar num celular, no papel, enfim, puxar alguma coisa e anotar as palavras que a criança está falando. Porque aí nós não precisamos perguntar isso lá na frente novamente, seja o conselho tutelar, seja o médico que vai atender no IML, seja o delegado de polícia, seja o juiz, seja o promotor, e às vezes todos esses perguntam na sequência, né? Então são algumas questões. E, por fim, manifestar segurança para aquela pequena vítima, manifestar, claro, ali a cordialidade, o afeto, mas também sem extravasar sentimentos, sejam eles de raiva, de tristeza, manter ali uma postura não passiva, né, porque nós estamos transmitindo ali a segurança, mas também não abraçar e chorar junto, nem xingar o possível agressor. Não é o momento de fazer isso. Depois, quando estiver longe da criança, ali extravasa, né, às vezes desaba, mas não é a hora ali também de assim agir. Esse é um fato, uma criança, vejam, de 7 anos, menina, que nunca tinha me visto na frente, uma fala de 20 minutos. Porque quem tem filho pequeno sabe, se eu falasse mais de 15, 20 minutos, ninguém mais está prestando atenção, né? Então, uma fala curta. E logo após essa fala, num lugar que eu nunca tinha ido antes, né, ninguém me conhecia naquele lugar, algumas escolas usam técnicas pedagógicas bem interessantes, né? Numa delas, ali no bairro do Rocio, eu, certa vez, cheguei lá e tinha retratos, desenhos meu e do prefeito na parede da escola. Ou seja, a equipe pedagógica da escola criou um vínculo comigo e com o prefeito, que era outro palestrante do dia, antes de nós irmos até a escola. Então, nós não éramos estranhos, né? Quando eu entrei lá, não estava todo mundo olhando a roupa, quem que é esse, corta o cabelo. Já sabiam quem nós éramos, já tinham criado um início do chamado rapport ali da psicologia. E a nossa fala foi muito mais produtiva naquela escola, pela providência que eles tomaram antes de preparar ali a nossa ida. É um exemplo. A segunda história, rapidamente também, uma outra escola, idade maior, já início da adolescência, não vou lembrar a idade exata, 12 a 14 anos aproximadamente, a fala foi de 12 a 15, então era nessa faixa etária. Uma fala totalmente diferente, não é igual, né? Se for falar igual, eu falei para as crianças, vai ficar superficial. Se eu falar como eu falo para os adolescentes com as crianças, vou chocar ali, vou causar até uma violência, eventualmente, na minha fala. Então, sempre muito cuidado nas abordagens. E eu explico, entre outras questões, e daí a importância, e aqui os meus cumprimentos para essa Casa de Leis, mais uma vez, de tratar desse assunto e de possibilitar essa fala pública nessa sessão legislativa. Eu sempre explico o roteiro, o fluxo, porque quem sabe o fluxo, para onde que vai, para quem reclama? Na hora de emergência, polícia. Na hora da violência, logo após a violência, no risco, na situação de risco, polícia militar 190. Não tem outra opção. Pode e deve até chamar o Conselho Tutelar de apoio, se eu envolver criança e adolescente. O Conselho vai ajudar, inclusive, às vezes, chegar antes da polícia, etc. Mas, primeiro, a polícia militar. Em todo e qualquer outro momento, o Conselho Tutelar é um órgão de apoio que trabalha 24 horas. São os 2 únicos órgãos que trabalham em 24 horas na linha de frente, que podem ir, inclusive, se deslocar até essa residência, o local de um eventual crime. Nós do Fórum temos o plantão, mas nós não deslocamos. Eu que sou um pouco diferente, que vou, às vezes, até os lugares, comunidades e escolas. Mas um juiz de plantão, dificilmente ele vai ir até algum lugar no final de semana. Não é comum, muitas vezes demora um pouco para atender, não é rápido como é a polícia e o Conselho Tutelar. Mas nós temos um atendimento em qualquer outro momento, senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos assistem, em toda e qualquer outra situação, independente de já ter ocorrido um boletim de ocorrência, já ter ocorrido uma investigação, alguém já ter trazido à tona a violência, ou não, porque, às vezes, essa menina de 7 anos ela nunca tinha contado para ninguém. Às vezes, a vítima, criança ou adolescente, já contou para a mãe. A mãe é muito comum de ouvir primeiro. E, infelizmente, é muito comum não dar o crédito para a palavra da criança. Pare de falar besteira, isso não aconteceu, né? Por vezes, a mulher também é vítima de violência do companheiro agressor, vítima de violência psicológica, é colocada numa situação em que ela não consegue captar que o companheiro está produzindo ali situações equivocadas, erradas no relacionamento, inclusive em face dela, esposa, companheira.
E daí não vem o crédito à palavra da vítima. Não é possível que tenha acontecido isso. Deve ter assistido, ouviu alguém falar. E aí começa o terror, muitas vezes, da vítima, que ela não consegue levar adiante, porque quando ela teve a coragem, venceu o medo, venceu a vergonha de contar, aquilo não é levado adiante. Então, um pouco da explicação por que, às vezes, quando vai uma pessoa sem qualquer vínculo com a vítima, com a criança, ela sente essa segurança de relatar. Então, nós atendemos também pelas redes sociais, pelo Sejusc, União, tanto no Facebook quanto no Instagram, e eu atendo diretamente também, quem acompanha minhas redes sociais sabe disso, o Carlos Mattioli, tanto no Instagram quanto no Sejusc, lá no Instagram tem o número do meu WhatsApp, quem chamar lá vai ser respondido. Sempre peço para não chamar na emergência. Na emergência eu estou aqui hoje discursando. Estava ali no celular, no último atendimento, ali no último segundo, antes de subir aqui a tribuna, uma questão bem urgente. Mas eu não consigo atender quem está chamando agora. Então, emergência, polícia, conselho tutelar. Mas eu vou, ainda hoje à noite, zerar ali todas as mensagens pendentes. Então, atendemos pelas redes sociais. E, por fim, alguns pedidos. Faltou essa história da outra escola. Rapidamente, senhor presidente, se me permite. Eu fiz a fala, senhoras e senhores vereadores. E, quando eu terminei a fala, no final da explicação do fluxo, como que funciona? Então, você chama a pessoa de confiança. Pode ser a mãe, pode ser a tia, pode ser o melhor amigo da escola. É muito comum, senhor presidente, que é professor, sabe disso, é muito comum contar para alguém no âmbito da escola, seja a colega ou o colega, melhor amigo, para o professor de confiança, para a professora de confiança. É muito comum, então, muita atenção nos ambientes de ensino. Ali vem, muitas vezes, essa revelação, esse pedido de socorro. Essa é a primeira explicação que fazemos. E quem recebe essa notícia passa adiante. Pode e deve passar para o Conselho Tutelar, é um órgão que tem a prerrogativa de atender, tem o preparo, a qualificação para atender, pode já fazer também ali o registro de ocorrência. E pode nos procurar. Saído da situação de emergência, nós atendemos, como eu falei há pouco, das 12 às 18 horas, ali na Vara da Família, na Rua Professora Masília, 780, e a todo momento nas redes sociais são recebidas as mensagens e são processadas adiante. Com respeito, com cuidado, com sigilo. Muitas vezes a vítima, num primeiro momento, ela fala, por favor, não conte para ninguém. Por vezes eu recebo mensagem de crianças pequenas dizendo, não conte para minha mãe. E nós precisamos daí administrar isso com o apoio da equipe multidisciplinar, especialmente no âmbito da psicologia. Expliquei o fluxo lá na escola. E certa vez estava no gabinete, num feriado municipal, estava trabalhando lá no fórum fechado, estava fazendo render o serviço, e recebi a ligação de um pastor de uma igreja local, que é nosso parceiro, e falou, doutor Carlos, eu tenho uma situação de violência para levar para o senhor. Mas o que eu faço? Né? Me explique. E ele tinha recebido um casal que frequenta a sua igreja, que a filha contou quando chegou em casa. Mas ela não contou a violência dela, ela contou da melhor amiga. Então, foi seguindo o fluxo, chegou lá no fórum. E eu acionei o Conselho Tutelar, que o pastor poderia ter acionado direto, nós auxiliamos, e o Conselho Tutelar foi socorrer, foi atender o pedido de socorro daquela menina adolescente. E eu ofertei também, poderia ser feito na rede do município, pela saúde, pela assistência social, até pelo próprio Conselho Tutelar, mas eu ofertei uma profissional de psicologia para, junto com o chamada escuta especializada, que é ouvir um pouco mais de detalhes, porque, nesse caso, não vieram informações suficientes ali da melhor amiguinha da escola. Então, nós precisamos fazer escuta especializada. Eu ofertei uma profissional de psicologia que, chamada por mim, ofertou a possibilidade de ir até o fórum de imediato para fazer esse acolhimento, escuta especializada mesmo no feriado. E ela foi, e a criança foi levada para o Conselho Tutelar. Pedi para conversar com a menina, se assim fosse o desejo dela, e o Conselho Tutelar chegou, bateu na minha porta, e ela foi entrando. Quem conhece ali meu gabinete, fica o convite para quem não conhece ainda visitar pessoalmente, da minha última vinda até hoje, diversos vereadores e vereadoras procuraram para os assuntos mais diferentes e continuam à disposição, seja pelos contatos de WhatsApp, redes sociais, seja pessoalmente lá no gabinete do fórum. Quem conhece um gabinete grande, ali, como era o gabinete da Justiça Federal, nós aproveitamos a mesma formatação. E, ao chegar na porta da sala, eu lá no fundo, atrás da mesa, ela entrou, era na época da pandemia, tirou a máscara e abriu um sorriso. E eu pensei, mas num dia como hoje, né, numa situação tão difícil de contar essa violência, ela entrou na minha sala e sorriu, e ela deu mais alguns passos ali, chegou na frente da minha mesa e falou, oi, juiz. Ela falou, você que foi na minha escola.
Ou seja, ela linkou aquilo que ela tinha ouvido ali na minha palestra, lá no dia que eu expliquei o fluxo, e ela seguiu o fluxo. E vejam as questões que acontecem em nossa vida. Ela seguiu o fluxo e estava eu lá no final do fluxo dela, antes até do esperado. No dia em que ela relatou aquele pedido de socorro, nunca mais vai ter qualquer contato com o agressor, saiu medida judicial de proteção, ele está sendo processado criminalmente, o processo seguiu adiante. Então, são duas rápidas histórias que eu conto do nosso cotidiano de Vara da Família e Infância, e encerrando a fala aqui, os meus pedidos, rapidamente. As crianças e adolescentes que eventualmente assistam esse vídeo, estejam acompanhando ao vivo, ou depois a gravação, podem e devem nos procurar se tiverem o relato de alguma violência que alguém próximo passou. Mesmo que seja uma violência antiga, mesmo que foi uma única vez, podem trazer, vai ser garantido o sigilo, nós vamos primeiro conversar, entender e decidir conjuntamente com a vítima quais as medidas vão ser tomadas, com responsabilidade, mas especialmente com muito cuidado e respeito, pelos canais, inclusive, que foram passados no começo pelas redes sociais. Aos pais e mães que assistem, que acompanhem a vida dos seus filhos, independente da idade, 5, 7, 9, 12 anos. Conversem continuamente, se coloquem à disposição a todo momento. Se conversa hoje, se a vereadora Alanda chegar hoje, fala com o filho, com a filha, o vereador Cordovan, amanhã fala de novo, fala, para mãe, eu já sei, né? Para com isso, né? Para de perturbar. Mas, às vezes, é importante a repetição, porque no dia que tiver uma situação sensível, a criança vai ter a plena certeza de que pode chegar e conversar. Então, colocar à disposição. Né? Eu estou aqui, mesmo que aconteçam situações ruins ao longo da tua vida, conte para mim, não deixe de contar. Eu estou à disposição, se você não quiser que ninguém saiba, mas o pai, a mãe, sempre está aqui presente para ouvir. E fala de novo, e daqui a um tempo fala de novo. A questão da capacitação que vem pelas escolas, que as famílias devem contribuir também, de explicar que algumas partes do corpo ninguém pode tocar, que não pode tirar roupa, enfim, isso tem que explicar desde pequenininho. E também ensinar a pedir socorro, gritar. A mulher, a menina, eu falei aqui a outra vez que estive, ela escuta a vida inteira, não grite, não fale alto, mantenha o respeito. Daí o dia que ela precisa gritar, ela não consegue. Os senhoras e senhores vereadores vão lembrar que isso eu já falei nessa tribuna. Então, treinar a filha, se precisar um dia pedir socorro, grite, olhe para os adultos que estão perto, peça socorro, peça ajuda. Se estiver num local que tem parede, porta, tenta sair, se não conseguir sair, se conseguir sair, corre. Tem que ensinar a fazer isso para criar coragem na hora lá de um sufoco, e tomara que isso nunca aconteça, mas que saiba como fazer ali para frente. Então, que os pais e mães ensinem e criem esse canal de diálogo. E saibam quem são os outros adultos, adolescentes que vão estar na presença dos seus filhos quando vocês não estiverem presentes. Então, vai na casa do amiguinho. Quem que está lá presente? Quem que dorme no mesmo quarto? Né? Filha, quem que dormiu lá no quarto? Quem que dorme lá? Quando vai na casa, dorme lá o fulano, o ciclano, ele é na mesma cama. Né? Às vezes, são coisas que a gente nem imagina que podem estar acontecendo num ambiente em tese seguro, porque é preciso, forçoso, ressaltar que a violência contra crianças e adolescentes, assim como a violência contra a mulher, não tem classe social, não tem classe socioeconômica, não tem país de terceiro mundo, país subdesenvolvido ou país com alto grau de desenvolvimento. Lamentavelmente, são verdadeiras pandemias que têm que ser combatidas com inteligência e com uma atuação de todos nós. E aí vem meu último pedido. Aos servidores públicos, às servidoras públicas que acompanham, secretária de Assistência Social, que aqui nos prestigia, falou que estaria presente e está firme por aqui. Nós devemos todos contribuir ativamente. Independente de alguém que é da área da saúde ou que está diretamente lidando com criança, adolescente, todos nós, especialmente servidores públicos, temos um dever ainda mais qualificado, ainda mais sublime, professoras, professores, de criar esses canais de contato, de acolhimento, e fazer algo a mais. É nosso dever, está lá na Constituição. Senhoras e senhores aqui que são os promotores dos textos legais, aquele texto que rege a atuação de todos nós consta lá no artigo 227. É o único dever de natureza constitucional, tem vários com prioridade. Tem lá o direito ao idoso, o direito à pessoa com deficiência, as questões lá de meio ambiente, enfim, são vários direitos preconizados como qualificados. Mas a única prioridade que é, nos termos da lei, chamada Constituição, de prioridade absoluta é a proteção de crianças e adolescentes. E é a única
citação legislativa que fala em dever de todos, de toda a sociedade, do poder público, da família, dos pais, daqueles que têm contato com crianças e adolescentes, mas de toda a sociedade. Então, meus parabéns aqui aos senhoras e senhores por estar cumprindo hoje esse dever. Para mim é uma grande honra falar de um tema tão importante, poder estender a mão para as pessoas que nos escutam, que passaram em algum momento da sua vida, adultos que nos procuram para relatar violências ocorridas na época em que era criança ou que era adolescente. E falam, graças a Deus apareceu alguém na frente que se colocou à disposição para ouvir, porque eu estou com isso dentro de mim há 10, 15, 20, 30 anos, às vezes, e nunca tinha conseguido falar, colocar para fora. Então, que nós possamos, primeiro, prevenir, preparar para que as pessoas estejam melhor preparadas para que toda e qualquer espécie de violência estejam longe das nossas crianças e adolescentes aqui de União da Vitória. E mais do que isso, na situação da verificação da minha violência, que nós possamos o quanto antes atender, para que ela não se repita, para que ela não piore, para que a violência que muitas vezes começou de maneira mais superficial, tênue, não avance e de repente não coloque ali uma situação que vai ficar marcada negativamente na memória de uma pessoa para toda a sua vida. Enfim, já falei mais do que o tempo proposto, me perdoem. Estou à disposição aqui, como todas as senhoras e senhores sabem, para tirar dúvidas e questionamentos na data de hoje ou a qualquer momento, pessoalmente ou pelas minhas redes, aqueles que acompanham online. Muito obrigado pelo espaço e pela atenção.